A palavra de Jesus é uma luz acesa, é um convite divino para a nossa construção espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, dê o melhor para nós passarmos essas lições maravilhosas. Jesus, que foi um evangelho vivo. Que o Senhor nos abençoe, que a espiritualidade esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente nesses momentos em que nós temos que refletir as suas lições, a sua palavra de luz. Que assim seja. Então, meus amigos queridos, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos falar o capítulo 23, a moral estranha, mas sempre refletindo, em primeiro lugar, que o Kardec colocou como estava no Evangelho de Lucas, como estava no Evangelho de Mateus. Colocou esses registros para nós termos tempo de pensar, de analisar mesmo. Então, o capítulo 23 começa assim. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus, e Jesus se volta para todos e fala: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós pensamos, como assim não pode ser meu discípulo, né? E Jesus continua, está em Lucas. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meus discípulos. Aí, o Kardec colocou Mateus: aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Não é? Registro de Mateus. Então, essas palavras são muito raras. É um contraste com tudo que nós entendemos da linguagem atribuída ao Cristo. Só que nós temos que levar em consideração que todas as palavras de Jesus, né, viraram evangelho de João, Marcos, Mateus, Lucas, muito tempo depois da sua morte. Então, nós imaginamos, né, que a gente tem uma ideia que o principal do seu pensamento não foi bem traduzido, né? E que o sentido original talvez tenha sofrido alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. A partir do momento que o erro foi feito na tradução, todos vão copiando aquilo que está estabelecido naquela língua, né? Mas no próprio rodapé do Evangelho tem a explicação. O verbo hebreu que Jesus deve ter empregado exprime melhor, porque aí significa não odiar. Claro que não é odiar, mas é amar menos. Não amar tanto quanto a um do que a outro. Não amar igual a outro. No aramaico, que Jesus normalmente falava, foi o mais usado por ele, essa significação é ainda mais acentuada, né? Porque o próprio Kardec coloca no item 6. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto
que a ideia de renúncia à família seria a sua negação, não é? E a gente pode ir no capítulo 11, quando um doutor da lei pergunta qual é o mandamento da lei, e Jesus pergunta para ele, como é que você lê? E ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o maior mandamento da lei, né? E ainda, antes do seu sacrifício final, ele fala para os apóstolos, eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Né? Ele aprofunda essa lei de amor, de justiça e de caridade que ele trouxe. Entre nós temos que nos amar muito. Nossa, isso é bárbaro, né? Porque se a gente vai no dicionário, Jesus pede para renunciar à família, né? A princípio é isso que a gente interpreta. Mas, no dicionário, renúncia é ato ou efeito de renunciar, não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse de, abdicar, resignar. Isso é renúncia. Mas há uma palavra também com a mesma qualidade da palavra renúncia. É a palavra desprendimento. Desprendimento. Então, no dicionário e no capítulo 23, após o item 6, o Kardec pergunta, você condena um filho por deixar o pai, a mãe, esposa, filhos, noiva, para ir defender o país? Não, você tem orgulho, seu filho foi defender o país. Né? A lei que determina que a mulher deve seguir o marido. Né? Mas independente disso, o que nós usualmente praticamos, os noivos se casam e vão montar o seu lar. Os dois estão deixando pai e mãe. Agora, eles estão deixando de amar pai e mãe? Não, absolutamente. Mesmo não residindo no mesmo teto, o amor, o respeito, o sentimento de família é o mesmo. E nós aplaudimos. É importante que o casal se entenda debaixo do mesmo teto. E sozinhos eles vão construindo a vida deles, vão aparando arestas, e os filhos vão vindo, a vida vai seguindo, a vida vai continuando, né? Então, é isso que nós vamos analisar hoje, essa renúncia. E nós vamos seguir no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Né? E ele está explicando, não pode haver um progresso do espírito sem renúncia. Né? É a obra de aperfeiçoamento do espírito, são compostas de renúncias constantes. Não há um caráter consolidado das pessoas que nós admiramos que não tenha sido fundido numa série de renúncias. Porque quem não sabe renunciar, jamais vai afirmar bases seguras da evolução. Né? Então, é nesse ambiente de renúncia que nós vamos construir a nossa própria redenção. Porque renunciar é vencer, e vencer é viver. E nós não entendemos que nós temos que renunciar ao caminho largo das ilusões da vida, onde tudo é permitido, para seguir o caminho estreito proposto por Jesus. Nós já entendemos essas renúncias menores, né? Mas o Vinícius, ele continua. O homem é um animal que se espiritualiza. Nós viemos do império do instinto, estamos caminhando para o reinado da razão. Então, para desenvolver harmoniosamente os atributos do espírito,
a inteligência, a razão, a vontade, sentimentos, isso determina em nós o recuo do instinto. Mas essa transição de um reino para outro é obra de renúncia. O instinto representa o domínio da carne. A razão, o livre-arbítrio, representa o domínio do espírito. Nós vamos crescendo como seres humanos, como espíritos eternos que nós somos, não é? E o Vinícius, ele fala, o animal tem no instinto seu guia. Para o homem, o guia deve ser a razão. Se a razão fraqueja, se o homem cede lugar ao instinto, ele erra e sofre. E nós entendemos, né? Ele tem o leme e a bússola na mão para se orientar. Ele erra, se deixa arrastar ao sabor das ondas, ele se desvia do seu roteiro normal da vida. Então, ele erra, né? E o erro é uma causa, o efeito é a dor. Porque o instinto não tem os requisitos necessários para as aspirações do espírito. Ele é um embaraço. Então, nós temos que impor limite cada vez mais restrito às exigências do espírito, às exigências do instinto. E isso só se consegue pela renúncia, né? E Jesus falava, se alguém vem a mim e não renuncia a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. E depois ele falava, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. O que ele está dizendo? Quem for capaz, penetre o sentido dessas palavras, porque o meu ensino não está na letra que mata, mas está no espírito que vivifica. Porque nós sabemos, Jesus tinha no lar, tinha na família a mais alta consideração, né? Segundo Jesus, no lar e na família, estão os nossos maiores bens. São aquelas pessoas próximas, mais próximas de nós, a quem nós estamos intimamente ligados. E é por isso que ele cita o lar e a família ao lado da nossa própria vida, como esses objetos que fazem jus aos nossos maiores afetos e ao nosso mais profundo e radicado apego, não é? Mas esses tesouros devem ser renunciados quando constituem embaraços à obra de redenção de nossos espíritos, não é? E afinal, o que é essa renúncia? Nós vamos entrar em explicações mais aprofundadas agora, né? Que renúncia é essa que nós devemos fazer, né? Sempre com o entendimento de Jesus. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, né? Porque Jesus estabelece a renúncia, né? Mas não significa, no que respeita à família, abandonar a família, deixar de amar esses corações que vivem no mesmo teto. Pensa bem, você se dedicou ao máximo à sua família. Você construiu um lar com o maior amor do mundo e ninguém está te pedindo para abandonar tudo que você construiu. O amor que está vigorando entre as pessoas da família, do mesmo teto. E também em relação aos bens temporais, a renúncia não importa em abrir mão de tudo que você possui. Deus não quer mendigos trabalhando para Ele. Você lutou, você conquistou, você conseguiu a sua independência financeira. Tenha teu conforto, mas não dê a isso a importância maior da tua vida.
mas usufrua do que você conquistou. Né? Então, esse critério evangélico de renúncia, ele está dizendo, é a capacidade moral, é a força de caráter, em que você seja capaz de colocar em qualquer emergência a causa da justiça e da verdade, acima de todos os interesses, de todos os prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições. Essa é uma condição sine qua non, estabelecida por Jesus, para nós nos tornarmos seus discípulos. Porque João, ele fala, se você não ama a teu irmão que vês, como amarás a Deus que não vês? Então, Jesus não está pedindo desafeto dos membros da família. Não é o repúdio ao lar. Né? Esse ninho de amor que você está construindo sempre. Né? Então, não é a abstinência de tudo que te alegra, de tudo que te conforta, que te refrigera a alma. Né? Não é o estrangulamento das aspirações do melhor do nosso ser. Né? Isso seria uma monstruosidade. Jesus está querendo dos seus discípulos coragem moral, disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive dos nossos mais santos afetos, da nossa própria vida, o ideal de justiça, de amor que a sua doutrina encerra e da qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. Mas eu pedi a ajuda dos universitários para dar uma pincelada em tudo o que foi dito até agora, né? Então eu tive essa ajuda, essa passagem do Evangelho, e o que podemos extrair dela é a essência do amor e da compreensão que somos espíritos. É um convite para nós vivermos a essência do nosso espírito, de unir os nossos pensamentos com os pensamentos do Cristo. Em nós, a nossa visão interna, a visão de si mesmo, em renúncia, né? E principalmente o abandono e as transformações das paixões para sentimentos mais nobres. As paixões, o instinto, os sentimentos mais nobre, a razão, o império da razão. É isso, esse é o resumo de todo o capítulo. E nós temos um exemplo grandioso para trazer aqui. Chico Xavier, para atender o planejamento da espiritualidade. Ele deixa em janeiro de 1959 a sua família em Pedro Leopoldo e embarca de trem para fixar residência em Uberaba. O filme mostra, né, baseado em testemunhos de quem conviveu com Chico. O filme mostra ele na estação com uma mala na mão, partindo para Uberaba. Vocês já imaginaram a renúncia daquele espírito para atender à espiritualidade? É uma renúncia de uma alma. Foi trabalhar a favor da justiça e do amor, que é o que Jesus pede para algumas almas eleitas. Porque uma renúncia desse tipo tem que ser umas almas eleitas de Deus. Né? Que dignidade, que confiança que ele teve na espiritualidade. Partir rumo ao desconhecido para melhor servir a Jesus. E ele beneficia sempre, vai continuar beneficiando milhões de pessoas. Né? E
E Divaldo, que vida de renúncia que o Divaldo não teve, que vida de amor em prol da divulgação do Evangelho. Chico, Divaldo, eles nem se casaram. Eles se casaram com esse amor e essa justiça de Jesus, para trazer o melhor para nós. Tem muita coisa da vida do Divaldo no livro Semeador de Estrela, da Sueli Caldas Schubert. Ela traz muita coisa ali. Mas tem um podcast do Haroldo entrevistando o Divaldo. O Divaldo falando dos problemas da família que ele teve que enfrentar, da própria família, dos seus irmãos de sangue. E você vê que vida de sofrimento que ele teve e de dedicação. Joana de Ângeles arrastando multidão para o Espiritismo, como Emmanuel, como tantos que estão em silêncio, fazendo a sua parte no mundo. Quantos não estão em silêncio, fazendo a sua parte no mundo? Você nem vê. Eles estão aí ajudando a construir. E a gente nem sabe quem são, nem sabe o que estão fazendo, né? Eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que ainda não vi nenhum comentário. Não há nenhum comentário de vocês a esse respeito, né? Então, nós vamos seguir em frente, porque nós ainda temos muita coisa aqui para o nosso entendimento, né? Vocês podem me perguntar, não escreveram, mas podem me perguntar, nós somos discípulos de Jesus? Eu diria para vocês que certamente não, né? Ainda não. Mas nós temos que examinar uma situação, né? Nós sabemos, nós estamos distante desses espíritos iluminados que acompanham Jesus, né? Nós estamos distante deles. Mas em todas as religiões e na doutrina espírita, que nós estamos na doutrina espírita, que é o que nos interessa, nós recebemos esse chamamento de fé viva, né? Nós estamos buscando conhecimento superior. Então nós fomos chamados. Esse é o convite. O estudo, o trabalho, o estudo, a dedicação, o esforço, o devotamento é um convite, não é? Mas nós também temos que ter certeza que nós já fomos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, né? A benevolência para com todos, a indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Nós já fomos escolhidos para esse discernimento, não é? Nós temos escolhidos para ensinar aquelas pessoas que têm sede de aprender. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. E quem de nós, todos nós que estamos reunidos aqui agora, já não tem uma palavra amiga para consolar uma pessoa sofrendo do seu lado? Nós já temos essa bagagem, não é? Nós já sabemos nos suportar, vamos pôr essa palavra, suportar o sacrifício no amparo dos que sofrem. Sofrem porque não têm essa fé renovadora, que já nos fortalece o espírito, né? Nós já fomos convidados e escolhidos para servir além das nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, né? Para estender a caridade sem ruído, porque nós sabemos que ajudar aos outros é enriquecer a nossa existência. Então, a nossa presença no estudo do Evangelho já expressa esse apelo que vem do céu.
no rumo da nossa consciência, porque nós somos convidados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eu gosto de falar, isso não tem preço, né? Tudo, o sacrifício que a gente fizer é pouco perante o que nós estamos adquirindo, né? Mas no Consolador, o Emmanuel fala que nós, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, às fraquezas, às expressões da vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica. E sentindo a grandeza de Deus, porque Deus é o único dispensador no patrimônio da vida real, nós seremos discípulos do Senhor em qualquer circunstância, porque nós estaremos usando as nossas possibilidades materiais e espirituais como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos, não só nossa, de todos, não é? E eu tenho um exemplo muito lindo também do Chico, ainda em Pedro Leopoldo, em 48, né? Ele fazia o evangelho e recebia muitos amigos, né? Pessoas que iam a Pedro Leopoldo trocar uma palavrinha com ele. Quem assistia às palestras da Marlene Nobre, ela vive comentando isso. O Carlos Bacelli vive comentando isso, né? Tem um livro dele, A Sombra do Abacateiro, que são todas essas lições do Evangelho por intermédio ali do Chico, né? Comandando pelo Chico. E ele reunia os amigos que o ajudavam nos trabalhos que ele desenvolvia, amigos que iam de fora, e eles sentavam e comentavam o Evangelho, liam um item do Evangelho e comentavam. Só que naquele dia, aqueles espíritos, aquelas pessoas ali reunidas, comentavam justo sobre o aperfeiçoamento da alma. E cada um falando das suas necessidades, das suas dificuldades. Como é difícil o aperfeiçoamento da alma. Aí eles pararam os comentários. Era uma conversação sadia, edificante, mas era o horário do Evangelho. Eles fizeram o Evangelho, a prece, o Evangelho. Quando termina o Evangelho, um espírito chamado José Grosso pede para psicografar através do Chico, né? E olha a mensagem que ele dá. Receita para melhorar. Gente, quando eu achei isso aqui, fantástico. Casa com tudo que nós estamos falando, com todo o estudo que nós estamos retratando, né? Então ele fala, receita para melhorar. 10 gramas de juízo na cabeça. Por que a gente acha que o juízo pesa, né? Mas você tem que dar um parâmetro, né? E ele está dizendo temperança, moderação em tudo que você faz. Serenidade na mente. Queria falar para vocês. Um exercício de serenidade. Faça o curso de passe e vata-passe. Porque toda semana você tem que buscar o teu melhor sentimento, o teu equilíbrio. Você tem que procurar paz em você para passar paz às outras pessoas, para dar profundidade àquele veículo de energia que você está sendo. É um exercício semanal de serenidade. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, né? Então, outra coisa que ele continua, equilíbrio nos raciocínios, né? É a temperança, é a moderação. É colocar juízo na cabeça. Elevação de sentimentos. É isso que você busca toda semana, no momento de trabalhar a tua mediunidade. E ele fala, pureza nos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
palavras de vida eterna. São palavras eternas, né? Vigilância nos ouvidos. Nós não aprendemos a ouvir a outra pessoa, porque ela começa a falar e você já começa a interpretar o que você está pensando que ela está falando. Mas nós temos que aprender a ouvir e vigiar o que nós estamos ouvindo. E aí, lubrificante na cerviz, nós vamos nos tornando radicais, inflexíveis. Nós precisamos ser maleáveis. O lubrificante nosso, lê uma página do Evangelho, faça uma prece, peça esse discernimento para Deus todo o tempo. E outra coisa que ele fala, um interruptor na língua. Cuidado, porque enquanto você pensa até chegar no falar, no se expressar, você consegue conter o que não deve ser dito. É um exercício, sim, mas uma palavra que você falar, se for para o bem, ela vai resgatando corações, mas se for para o mal, ela vai destroçando por onde ela passa. Então, nós temos que colocar aqueles 3 filtros que nós sabemos qual é. O que você vai falar é verdade? O que você vai dizer de uma outra pessoa é algo de bom? Não é? E o que você vai contar é útil para a pessoa que vai ouvir? Porque se não é verdade, não é bom e não é útil, fique em silêncio. Você vai fazer muito mais para as outras pessoas ficando em silêncio. E ele fala, amor no coração. Começa por sentir piedade por quem está sofrendo, a sentir compaixão por quem está sofrendo, e vai em frente nesses aprendizados. Outra coisa, serviço útil e incessante nos braços. Incessante, aqui não cessa nunca. Você está sempre procurando ser útil. Não é? Simplicidade no estômago. Entrevistaram uma senhora de 104 anos e perguntaram para ela o que a senhora acha dessa longevidade que a senhora está tendo com 104 anos. E ela fala, meu filho, eu saio da mesa antes de estar satisfeita. Simplicidade no estômago, porque a digestão sobrecarrega o excesso de alimento. Na digestão você sobrecarrega órgãos importantíssimos do seu corpo, né? E aí, o José Grosso fala, boa direção nos pés, é a sua mente que está comandando o seu esforço. Ele está dizendo aqui, vai movimentando a sua alma, vai refrigerando a sua alma. E ainda ele complementa o uso diário de temperatura de boa vontade. Tudo isso reunido são coisas simples que vai aperfeiçoando a nossa alma. É esse esforço diário de aprendizado, de disciplina, de equilíbrio. Ele está dizendo do nosso esforço próprio, enquanto ser humano, e da melhora do nosso relacionamento entre as pessoas. São as 2 coisas mais importantes para o aperfeiçoamento da nossa alma. É isso que ele está dizendo, né? A Vera Lúcia está dizendo, e quanto mais compreensão, maior responsabilidade. A Nájila está dizendo, Jesus, sempre na sua bondade, seu sentimento de caridade e de elevação espiritual, sempre nos ensinou sobre a nossa verdadeira família universal, a família do Criador. O Espiritismo tem a base de pregar a defesa da vida com valorização, não só da vida humana,
É a vida como um todo, a vida de tudo o que existe na Terra. Sim, é isso que nós estamos dizendo, né? O ser humano, relacionamento entre as pessoas. Por quê? A palavra de Jesus, e isso é dito pela Meimei, a palavra de Jesus é uma luz acesa, é um convite divino para a nossa construção espiritual. Dignificando a palavra de Jesus, nós vemos o milagre do pão alimentando bocas famintas. Se transforma em felicidade para quem recebe e para quem está doando, irradiando a palavra de Jesus e dando exemplos nossos de tolerância, né? De falar com propriedade, nós atraímos simpatia ao nosso favor. Distribuindo a palavra, nós observamos que o consolo, a esperança, o carinho e a bondade que nós estamos veiculando com nossas atitudes e por nossas mãos no socorro dos companheiros mais fracos, nós estamos revelando neles bênçãos de alegria que está felicitando a nossa estrada. Francisco de Assis não diz? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Francisco de Assis. Então vem aquela fonte pura e cristalina do seio da terra, e ela vai levando prosperidade por onde ela passa, para o caminho que ela conseguir avançar. A palavra de Jesus é a mesma coisa. Ela vai fluindo por nós e ela vai levando prosperidade espiritual por quem aceitar essas palavras. É o dom imenso, irresistível de Jesus que vai crescendo e vai multiplicando. Né? E a gente vai aprendendo com essa luz a levantar os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram, auxiliar os que padecem. Então, isso é útil, isso é bom, porque o tempo é um empréstimo sagrado de Deus. Então, é a nossa oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado. Não é dando que se recebe? Suportar para ser suportado. Balsamizar feridas alheias, enquanto Deus coloca remédio nas nossas feridas. Né? Nós vamos crescendo em bondade. No silêncio, no trabalho de renúncia, de humildade, de amor, nós estamos crescendo, né? Crescendo em bondade. Por quê? A gente falou em tempo. Então, nós temos uma certeza na vida, a certeza da morte. Se nós estamos encarnados, nós vamos desencarnar. E aí você fala, ai, meu Deus, agora não. Eu quero ver meu filho crescer. O filho cresce e se casa. E você pede a Deus de novo. Ai, meu pai, eu quero ver meus netos. Os netos vêm. Você fala, eu quero ver meus netos crescerem. Eles crescem. Você está envelhecendo. E você fala, meu Deus, eu queria ver meus netos casarem. E eles se casam, aí você quer bisneto. Até o dia que Deus fala, Nicéia, vem cá. Né? Você vai. E eu imagino que desencarnar é excelente. Se você não tem culpa na mente, desencarnar é excelente. Você vai para o teu mundo real, com tudo que você aprendeu aqui, né? Mas você está lá vivendo, aprendendo, com semelhantes mais próximos, né, do teu grau de evolução. Maravilha, gente. Aí um dia, né, o teu mentor chega
e fala, Nicéia, tem que tirar essas sombrinhas do coração, está na hora de voltar. Aí nós começamos tudo de novo. Não, agora não, pelo amor de Deus, reencarnar, começar tudo de novo. Sim, mas você vai estar cada vez melhor. Então nós temos que confiar nisso, né? Mas nós sabemos que nós temos desafetos e nós vamos conviver no mesmo teto de novo, né? Então é o nosso momento é agora, né? E nós não falamos no Pai Nosso, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós rezamos isso. Então, e aí? Né? Porque a Meimei fala no livro Instruções Psicofônicas que a maior caridade que nós podemos fazer é da nossa própria renunciação, ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança e a fé no próximo não sofra prejuízo de qualquer procedência. Né? Quer dizer, é um exercício de autoburilamento, com certeza, né? Porque nós temos que ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, porque o mundo não está girando ao nosso redor, não, o mundo não está girando ao nosso redor. Se nós quisermos nos reformar, né, nós temos que abandonar velhos preconceitos, velhos hábitos que vêm vindo de longe, desde quando a gente deixava o instinto dominar. Né? Então, agora é todo um esforço nosso para seguir. Né? E a Cristina falou, Jesus, caminho, verdade e vida, com atitudes no nosso dia a dia, de prosperidade, de amor, de bondade, de sabedoria. É isso mesmo. É isso mesmo. A Laude, minha sobrinha, está perguntando como lidar com a ingratidão. É não esperar nada dos outros, Laude. A gente faz a nossa parte. A gente respeita, a gente cuida, a gente dá o melhor de nós. Porque um dia aquela pessoa vai despertar e ela vai ver o que você fez para ela. Mas nós não temos que fazer esperando a gratidão das pessoas. É assim que a gente lida com a ingratidão. Não é? É um espírito que não está preparado para ser grato. Mas vai acordar, Laude, vai despertar. Nós já despertamos. As outras pessoas também vão despertar, não é? Porque é justamente isso, Laude, que eu vou falar agora, um outro tipo de renúncia. Nós temos nas nossas famílias, irmãos, companheiros, pessoas de difícil trato, que eu estou entendendo a sua pergunta, você está entendendo o que eu estou falando, né? Nós reclamamos, nós pedimos a Deus, eu quero que ela melhore, mas ela tem que melhorar esse ano, rápido. E não é assim o tempo de Deus, porque aquela alma tem que despertar. Então, nós vamos aprender a renunciar à alegria deles serem melhores agora, já, no imediatismo da nossa vida. Nós estamos plantando semente, mas é Deus que está revolvendo o coração dessas criaturas para aquela semente germinar, brotar. Então, às vezes, isso vai acontecer em outra encarnação dessas pessoas. Você pode não estar mais convivendo com ela, mas você vai estar grata a Deus por ter feito parte desse processo de plantação dessa semente naquele coração, não é? Então, quando você renuncia, essa alegria de ver ele melhor do teu lado agora, você sai da reclamação e você continua a ajudá-los da melhor maneira possível. Eles são indiferentes
fica do lado deles, ajuda no que for preciso. Jesus veio demonstrar que o reino de Deus deve ser a prioridade, a primeira preocupação das almas, não é? Porque no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se ele estivesse diante da humanidade inteira. Ele está dizendo para nós: eu renunciei para trazer o melhor para vocês, para trazer um Deus bom, um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que nos ama com todas as nossas imperfeições, né? Então, estudando essa renúncia que o Evangelho nos traz, por senda de aprimoramento da nossa alma, como que era a renúncia na conduta do Cristo, não é? Ele vem para a terra e eles não encontram hospedaria no momento que ele vai nascer. Eles não encontram hospedaria e ele vai numa estrebaria. O primeiro berço dele foi um coxo de alimento de animais. Agora eu pergunto, você que está refletindo aí, como era o berço do teu filho? Não é? Então, veja a diferença, né? Ele não teve ajuda na divulgação da Boa Nova dos doutores de Jerusalém. Ele foi buscar pescadores, homens simples, homens rudes, para educar, que continuariam o seu ensinamento como quando ele não estivesse aqui, né? Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas no instante da morte, o anjo da caridade se aproxima de Jesus e ele fala: vai recolher a alma de Judas. E deram assistência a Judas por muitos séculos, né? Ele sabia que Pedro ia negar. Ele fala: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, não é? Mas ele volta e dá maior força para Pedro, para ele se reajustar e conduzir o rebanho que Jesus estava deixando, né? Pedro, a pedra, a firmeza naquele homem rude. Ele vai chamar Paulo de Tarso, né? Primeiro perseguidor do cristianismo nascente. Mas era uma alma poderosa. Ele precisava dele para ir levar a palavra entre os gentios. Ele era forte, ele conhecia a lei, né? Então Jesus renunciou à felicidade de ser compreendido para melhor compreender, de ser amado para amar, com amplos recursos de entendimento, né? Então, se você renuncia ao lado daqueles que a vida te confiou, permanecendo no seu posto de sacrifício, você vai ter aprendido que renunciar com o Senhor é trocar esse prazer de superfície para construir dentro da própria alma a soberana alegria da vida eterna. Porque na terra nós temos contrastes e renovações incessantes. É a escola maravilhosa que nós temos do nosso aprimoramento individual, né? É aqui que você vai deixar o egoísmo para sempre, para caminhar entre mundos maravilhosos, onde já habitam almas mais felizes do que nós, né? Então é isso que nós vamos aprender. A Maria Cristina Fernandes, Jesus caminho, verdade e vida, não é isso? Nós já lemos, né? Mas acho que não tenho mais ninguém aqui. Então é o egoísmo que vai ficando para trás. Porque em Cristo, eu espero que tenha sido bem frutífera essa frase. E tudo que foi dito até aqui, do estudo que eu fui captando para essa lição de renúncia,
né? Em Cristo, a renúncia ilumina, o trabalho redime e o sacrifício eleva. Então, vamos aprender a nos amar. Vamos aprender com Jesus, vamos estender essas lições divinas no campo da humanidade. O Mestre está nos convidando para o serviço santificante do amor e da própria iluminação. Bem-aventurados os corações que souberem responder a esse chamamento sublime. Há aqui que se considerar outra coisa. Com todas as necessidades da nossa alma, Jesus permitiu que a espiritualidade toda estivesse me ajudando desde o preparo, né? E essa ajuda vem para todos os nossos membros da equipe. Tem gente nova na equipe aí que vão se expressar nas próximas semanas, nos próximos domingos. Mas nós temos preleção do Evangelho antes do passe, antes da captação, antes das reuniões mediúnicas, e somos fortalecidos por essa equipe espiritual maravilhosa. Eles não estão vendo as nossas necessidades, eles estão dando forças para nós vencermos essas dificuldades, eles estão do nosso lado, nos dando todo o apoio. Então, renúncia, sacrifício, é isso que nós temos que entender como o melhor que nós temos que fazer para soltar esse amor do coração, porque nós não estamos sozinhos. Jesus está entre nós. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Agradeço demais a vocês que nos ajudaram nessa reflexão de hoje. Que Jesus esteja com vocês. Que vocês tenham uma semana de paz e de trabalho, de amor e de renovação. Que assim seja. E viva Jesus no coração. Muito obrigada a todos vocês.